Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos. E se você vai fazer a prova do TJ São Paulo, esse vídeo é para você. E o que você vai aprender nesse vídeo? Vai conseguir acertar, vai garantir o seu primeiro ponto em matemática no TJ São Paulo. E por que eu estou falando isso? Porque eu analisei as provas anteriores de escrevente do TJ São Paulo e eu identifiquei que tinha um padrão de questão que estava presente em todas elas. E além de ter um padrão de questão, que era uma questão sobre triângulos, era um tipo específico de triângulo que, se você entender esse tipo que eu estou falando, você vai, além de garantir a sua primeira questão de matemática, você vai ganhar tempo na hora de resolver essa questão. Então, para não perder mais tempo, vamos lá começar a resolver 3 questões dos 3 últimos concursos e durante a resolução eu vou te explicando a técnica, a receita para você resolver e também como é que você resolve questões de matemática especificamente para a prova do TJ São Paulo. Então, vamos aqui, essa aqui é a questão já do último concurso e ela começa dizendo o seguinte: a figura seguinte, cujas dimensões estão indicadas em metros, mostra as regiões R1 e R2, ambas com formato de triângulos retângulos, situadas em uma praça e destinadas à atividade de recreação infantil para faixas etárias distintas. Se a área de R1 é 54 metros quadrados, então o perímetro de R2 é em metros igual a. Então eu sei que para muita gente a interpretação da questão é um dos passos mais difíceis das questões de matemática. E como é que você deve fazer em todas as questões de matemática quando você precisa interpretar? O primeiro passo a gente já fez, que é a leitura geral, para a gente situar qual é o assunto. Então você já percebe a figura, muitas vezes ela te direciona, ela já te indica que aqui é uma questão que trata de triângulos. Além disso, é um tipo específico de triângulo que o texto ele já destacou. É o triângulo retângulo. E é esse tipo de triângulo retângulo que eu quero que você aprenda nessa aula. Existe um triângulo retângulo específico, existem infinitos triângulos retângulos, mas existe um específico que é o chamado triângulo retângulo pitagórico, ou simplesmente triângulo pitagórico. E esse triângulo pitagórico, ele é identificado pelo seguinte: você vai perceber que esse tipo de triângulo, ele sempre vai ter uma proporção, um padrão. Um lado vai ser 3, o outro lado vai ser 4 e o outro lado vai ser 5. Então, esse é o triângulo pitagórico clássico, 3, 4, 5. O que ele tem de importante? Que se você pegar esses 3 lados aqui e você multiplicar pelo mesmo número, você vai obtendo outros triângulos retângulos. Por exemplo, se eu pegar aqui e multiplicar cada lado desse por 2, 3 vezes 2 eu vou encontrar um triângulo com os lados 6, 8 e 10. Eu poderia também multiplicar por 3. Se eu multiplicar por 3, eu vou encontrar um triângulo com os lados 9, 12 e 15. E assim você pode ir aumentando os valores, sempre multiplicando o triângulo pitagórico 3, 4, 5 pelo mesmo valor, certo? Então, isso daqui, essa teoria, esse triângulo pitagórico, você vai encontrar em todas as questões de triângulo retângulo da prova do TJ São Paulo. E eu tenho certeza que vai estar na sua próxima prova. Então, voltando aqui para a nossa questão, a gente vai ter um triângulo retângulo que tem aqui já representado nessa figura. O que a questão quer que você descubra? A gente vai agora para o próximo parágrafo da questão. Ele informa aqui que a área de R1, ou seja, esse triângulo aqui R1, é 54 metros quadrados. Então você organiza essa informação. A organização das informações da questão é uma parte fundamental da resolução. Toda resolução vai passar por essa organização. Então a área, vou chamar aqui a área 1, é igual a 54 metros quadrados. E eu quero descobrir, a questão pede que você descubra o perímetro
de R2. Então aqui, duas palavras que são muito comuns em questões de matemática. A primeira delas é a área. Todo mundo já tem uma noção de área, né? Tem uma ideia do que seja a área. Tem algumas fórmulas padrões já. Mas o perímetro muita gente esquece. O perímetro nada mais é do que a soma dos lados de uma figura. No caso aqui do nosso triângulo, a gente tem 3 lados, a gente soma os 3 lados. Por exemplo, no triângulo aqui pitagórico, eu vou somar o 3 mais 4 dá 7, 7 mais 5 dá 12. O perímetro desse triângulo aqui seria 12. Se você pegar aqui o triângulo de baixo, você consegue achar um outro perímetro e assim sucessivamente. Como não é o foco aqui dessa questão desse triângulo específico, vamos ver já na prática com a nossa questão. Então eu quero achar o perímetro desse triângulo. Vamos lá. Nessa questão, olhando aqui para a figura, você percebe que você não tem o valor de todos os lados. Eu tenho um lado aqui do R1 que vale 9, o outro lado vale x. Então eu tenho que descobrir esse valor de x. O outro triângulo, que é o R2, eu tenho x mais 4. Então eu vou precisar saber o valor de x para achar o lado do triângulo R2, que é o x mais 4, depois o outro lado, que é o 12, e ainda vou ter que descobrir o terceiro lado desse triângulo para conseguir descobrir o perímetro. O que é o perímetro? A soma dos lados do triângulo. Então, o nosso primeiro passo é aqui achar o valor de x. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai para as informações que a questão trouxe. A única informação que a questão trouxe foi a área de R1. Se eu tenho essa informação, eu vou usar essa daqui. Qual é a fórmula para calcular a área de um triângulo retângulo? A área de qualquer triângulo você calcula como base vezes altura dividido por 2. No triângulo retângulo, especificamente, a base e a altura são esses dois lados aqui, ó, que são chamados de catetos. O triângulo retângulo, se você não lembra, é um triângulo que tem 2 catetos e uma hipotenusa. A hipotenusa é o lado maior. E você identifica facilmente um triângulo retângulo por esse ângulo aqui, ó, que é um ângulo de 90 graus. Então, os lados que formam o ângulo de 90 graus são chamados de catetos, e o lado que é o maior deles, que está oposto, se opondo ao ângulo, é chamada de hipotenusa, certo? Então, a área do triângulo retângulo nada mais é do que o produto dos catetos dividido por 2. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, vamos lá. A área aqui vai ser simplesmente 9 vezes x dividido por 2. Isso vai ser igual a 54. E agora, como é que a gente faz isso daqui? A gente multiplica cruzado, não é? Multiplica aqui 9 vezes x por 1. Por que 1? Porque embaixo do 54 é como se tivesse 1. E na matemática, muitas vezes, a gente não precisa escrever alguns números até para ficar mais fácil. Então, quando não tiver nenhum número aqui embaixo do sinal do lado direito do sinal de igual, você entende, você deve lembrar que tem 1. Então, você primeiro vai multiplicar aqui 9 vezes x por 1, que vai dar 9 vezes x, igual a 54 vezes 2. Você pode fazer direto ou o passo a passo aqui para não errar se você tiver uma certa dificuldade com cálculos. E agora você faz essa multiplicação. 54 vezes 2 dá 108. E para finalizar, você encontra que o x é 108 dividido por 9. Quanto é 108 dividido por 9? Você pode fazer o cálculo aqui, ó, facilmente aqui no cantinho. Você primeiro separa os dois primeiros números. Por quê? Porque o 10 é o primeiro número aqui do 108 que se você juntar, que você consegue fazer essa divisão. Se você escolhesse só 1, o 1 é menor do que 9, então não daria para fazer a divisão. Então você pega os dois primeiros e quando você multiplica 9 por 1, você encontra aqui o 9 para subtrair desse 10. Então, ó, você olha 10 menos 9, sobra 1, e agora você desce o 8, que era o número que você não tinha utilizado. Se agora tem 18 dividido por 9, dá 2. Então, 108 dividido por 9 dá 12. Aqui o resto vai ser 0, porque 2 vezes 9 dá 18. Então, você encontra x igual a 12.
achamos o valor de x. Então, os lados aqui desse triângulo R1 são 9 e 12. Mas, professor, o senhor tinha falado que tinha esse tal de triângulo pitagórico que sempre ia aparecer. Cadê esse triângulo pitagórico? Vamos lá. Você aqui lembra que quando eu falei, o triângulo pitagórico base é o 3, 4, 5. E você pode sempre multiplicar os lados, todos eles, desse triângulo pitagórico pelo mesmo número. O nosso triângulo R1 tem lados 9 e 12. Existe algum triângulo pitagórico com lados 9 e 12? Vamos lá. Se eu multiplicar os lados base do triângulo pitagórico por 3, o que eu vou achar? A gente já fez esse cálculo aqui, ó. Se eu multiplicar tudo por 3, vai ficar 5 vezes 3, 15. 3 vezes 3, 9. E 4 vezes 3, 12. Então, esse triângulo aqui, ó, de lados 12 e 9, é um triângulo pitagórico. A hipotenusa vai ser 15. Na nossa figura, os catetos estão trocados, não importa. É só você inverter aqui a figura. Você pode girar esse triângulo pitagórico aqui, ele vai continuar sendo um triângulo pitagórico. Então, se eu tenho esses dois lados aqui, eu poderia descobrir a hipotenusa, que vale 15, mas não é o objetivo dessa questão. Então, ó, já apareceu aqui nessa questão o triângulo pitagórico. Será que vai aparecer aqui também na nossa próxima questão? Vamos lá. Se eu sei que o x vale 12, quanto é que vale esse lado aqui? É x mais 4, é 12 mais 4. 12 mais 4 dá 16. De novo, ó, encontrei os dois catetos do triângulo. Será que existe um triângulo pitagórico onde eu tenho os dois catetos como 16 e 12? Vamos ver, vamos descobrir aqui, ó. Vou redesenhar aqui o nosso triângulo pitagórico. 3, 4 e 5, certo? 3, 4 e 5. E eu vou multiplicar por 4, porque eu já multipliquei por 12, por 2, já multipliquei por 3. Vou agora multiplicar por 4. Então, se eu multiplicar cada lado por 4, vamos lá. Aqui vezes 4 vai dar 20. 3 vezes 4 vai dar 12. E 4 vezes 4 vai dar 16. Então, se eu multiplicar todos os lados por 4, eu vou encontrar um novo triângulo pitagórico com os lados 20, 12 e 16. Opa! Os dois catetos 12 e 16 são os que aparecem aqui na nossa figura. Então, eu já consigo descobrir a hipotenusa desse triângulo R2, que vai valer 20. Se você não usasse essa técnica, qual seria o caminho para você descobrir qual era a hipotenusa? Você ia para o Teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado, normalmente a gente chama de A, é igual à soma dos quadrados do catetos. O famoso A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Nessa questão aqui, você teria que fazer A ao quadrado igual a 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Teria que fazer tudo isso e no final tirar a raiz quadrada. Você vê que sabendo do triângulo pitagórico você economiza muito mais tempo e muito mais cálculo, evitando aí a chance de você, com algum erro, alguma falta de atenção, você perder tempo nessa questão. Então, já pega aí essa dica do triângulo pitagórico, porque está aparecendo em todas as provas do TJ São Paulo. Então, voltando, o que a questão quer da gente? Que é o perímetro. Se eu já descobri que um lado vale 12, um lado vale 16 e o outro lado vale 20, o perímetro, vou chamar aqui de P, é a soma 12 mais 16 mais 20. Quanto é que dá 12 mais 16? Dá 28. 28 mais 20 vai dar igual a 48. Então, letra D é a nossa resposta, é o gabarito dessa questão. Essa questão vale 48, o perímetro do R2, certo? Então, o que eu quero que você faça agora? Eu quero que você pause esse vídeo, certo? E tente fazer a questão mais uma vez. Você pode até voltar lá para o início sem esses cálculos e tente fazer, porque isso é extremamente importante em toda e qualquer questão de matemática. O primeiro passo para você aprender matemática é
você entender a resolução da questão, de preferência com um professor fazendo para você quando você não sabe. Você entendeu o passo a passo, agora você vai para o papel com a caneta e você tenta fazer. Se você parar, se você travar em algum ponto, você volta para o vídeo e revê o ponto que você travou. É assim que quem aprende matemática estuda. Não existe outra forma. Se você não colocar a mão na massa, você não vai aprender matemática, certo? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder pessoalmente. Então, essa aqui foi a nossa primeira questão da aula de hoje e eu vou para a próxima questão, que é voltando no tempo. Essa questão é do último concurso. Vamos agora para uma questão do penúltimo concurso. Vamos lá, limpar aqui a nossa tela. Deixa eu ver se está tudo ok. Certo. Bom, tô vendo aqui que travou, não foi? Eu fiquei na frente da imagem. Então, para não acontecer mais, eu vou sair, certo? Eu vou tirar a minha imagem agora. E assim a gente vai ficar com a tela. Deixa eu reduzir aqui também. Então, não vai mais acontecer. Vamos para a próxima questão. Então, deixa eu só escrever aqui o que ficou faltando. Ficou cortado aqui esses valores desse triângulo, que é o nosso triângulo pitagórico, 16, 12 e 20, né? Então, foi só esse triângulo aqui, ó, que eu vou reescrever aqui para você. É o 20, o 12 e o 16, certo? Então, vamos lá, tenta fazer de novo, você vai entender na nossa próxima questão. Vamos lá. A próxima questão é do concurso de 2017 e ela fala o seguinte, ó, você vê que é uma questão de texto, né? Tem muito texto nessa questão e também tem triângulo. Você identifica pela figura já o triângulo. Normalmente questão de triângulo vai vir a figura do triângulo, você identifica aqui nessa figura. Então vamos lá, primeiro passo, leitura da questão. Inaugurado em agosto de 2015, o Observatório da Torre Alta da Amazônia, ATO em inglês, é um projeto binacional Brasil-Alemanha que busca entender o papel da Amazônia no clima do planeta e os efeitos das mudanças climáticas no funcionamento da floresta. Construída numa região de mata preservada, deixa eu ver aqui se está tudo ok, dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uamatã, a Torre ATO tem 325 metros de altura e a maior estrutura de pesquisa desse tipo em florestas tropicais no mundo. Ó, você tem aqui um texto gigante, certo? Para você perder tempo, mas só tem uma informação importante que talvez seja utilizada, que é a altura da torre, que é 325 metros, mas essa informação já tem aqui na figura, certo? Então, ó, não tem mais nada de relevante aqui nessa questão, você não vai precisar reler todo esse texto se você tiver alguma dúvida na questão. Então, vamos nos concentrar agora na segunda parte, no segundo parágrafo da questão. Considere a torre posicionada perpendicularmente ao solo e admita que o cabo tensionado fixado no solo a uma distância de 75 metros da base da torre esteja preso à torre em um determinado ponto, cuja altura em relação ao solo seja igual a 100 metros. Nesse caso, é correto afirmar que o comprimento desse cabo é igual a... Então, aqui sim tem as informações e o direcionamento do que a gente vai resolver nessa questão. Então, ele fala aqui, ó, que tem uma distância de 75 metros do cabo tensionado ao solo. A figura vai nos ajudar aqui, ó, a identificar o que é isso. Ó. Então, essa distância aqui, ó, do cabo para sustentar a torre. Então, essa distância aqui é 75 metros. E tem outra informação aqui, ó, numérica, ó, 100 metros, né, que é a altura onde o ponto vai fixar na torre. Então, essa distância aqui vai ser de 100 metros. Para você, para facilitar o seu estudo, você
redesenho a figura um pouco maior, porque aqui ela está muito pequena. Então eu tenho esse triângulo, aqui vale 75, aqui vale 100 metros. O que a questão quer que você calcule? Nesse caso, é correto afirmar que o comprimento do cabo. Então ele quer o tamanho do cabo, que nada mais é que o terceiro lado aqui do nosso triângulo, é a hipotenusa desse triângulo. Ela representa o comprimento do cabo. Como é que você faria essa questão? Normalmente, eu acho que a maioria vai direto para o Teorema de Pitágoras. Eu quero aqui descobrir o valor do A, o valor da hipotenusa. E como é que você calcula isso? A ao quadrado é igual a 75 ao quadrado mais 100 ao quadrado. Você percebe que aqui vai dar muito trabalho, é muita conta para você fazer. Qual é a técnica que eu estou ensinando para você nesse vídeo? A técnica do triângulo pitagórico. O triângulo pitagórico é todo triângulo que tem lados catetos 3 e 4, hipotenusa igual a 5, ou qualquer múltiplo desses três valores. Se você conseguir multiplicar esses três valores pelo mesmo número de tal forma que chegue nesses valores aqui, você vai ter o valor do A automaticamente. E como você já sabe que os catetos vão ser sempre ou 3 ou 4, você já olha aqui para o 75. 75 não é múltiplo de 4, mas é múltiplo de 3. 75 é a mesma coisa que 3 vezes 25. E como no triângulo pitagórico eu tenho que multiplicar sempre pelo mesmo valor, e aqui eu multipliquei o 3 pelo 25, o outro cateto eu multiplicaria também por 25. E, não é coincidência, 100 é 4 vezes 25. Se eu já multipliquei o 3 por 25 e o 4 por 25, se eu multiplicar aqui o meu triângulo pitagórico por 25, em todos os lados, eu vou encontrar qual triângulo. Aqui vai ser 75, 3 vezes 25. Aqui vai ser 100, 4 vezes 25. A hipotenusa vai ser 5 vezes 25. Quanto é 5 vezes 25? Dá 125. Então, eu já sei aqui que o valor do cabo, que é exatamente o tamanho do cabo, que é exatamente o que a gente quer, vale 125. Ou seja, letra B é a resposta. Então você vê aqui que você consegue, usando a regra do triângulo pitagórico, chegar na resposta sem muito esforço. Essa questão foi mais com um texto, uma questão para te distrair com um texto, com informações que você não usou, mas você consegue aqui, com as técnicas corretas, ganhar muito tempo e acertar essa questão. E, de novo, caiu o triângulo pitagórico na prova do TJ São Paulo. Será que vai cair de novo? Eu aposto que sim. Tem mais alguma questão, mais alguma prova passada que caiu? Tem, vamos lá. Deixa eu verificar aqui, trazer para você. A nossa última questão dessa aula tem a seguinte leitura. Vamos lá, de novo, leitura da questão. Em um jardim, um canteiro de flores formado por 3 retângulos congruentes foi dividido em 5 regiões pelo segmento AB conforme a figura. Se AB mede 20 metros, então a área total desse canteiro em metros quadrados é igual a... Vamos lá, organizar as informações dessa questão. Então você já percebe aqui que essa questão, de novo, tem os seus triângulos, né? Que, de novo, a gente vai identificar que é um triângulo pitagórico. Em um jardim, um canteiro de flores, formados por 3 retângulos congruentes. Essa palavra congruente aparece muito na matemática. Ela só quer dizer que os retângulos são iguais, certo? Mesmo que você não soubesse o que era isso, você não deveria... Você não pode ficar perdendo tempo em não sei o que é congruente, não vou fazer a questão. Não, você vai aqui pela figura, você identifica aqui que os retângulos são do mesmo tamanho, né? Visualmente você já percebe isso. Então, você esquece essa palavra aí e segue na questão. A questão fala que esse jardim foi dividido em 5 regiões. Então, eu tenho aqui 5 regiões, eu tenho 4 triângulos e um retângulo. Cada espaço desse é o que ele chama de uma região. E esse segmento AB é o que divide esse jardim em 5 regiões. E a informação que a questão trouxe é que AB
tamanho desse segmento é de 20 metros. E na figura tem uma informação também relevante, que é esse tamanho aqui, esse lado desse jardim, desse retângulo, vale 6 metros. Então, como é que a gente vai usar essas informações aqui? Eu vou aqui, ó, partir já para a figura do triângulo, certo? Vou desenhar aqui o triângulo, ó, triângulo completo, certo? Não é só esse pedaço, é o triângulo que tem a hipotenusa AB. Por que que eu vou usar o triângulo completo? Porque foi a informação que a questão trouxe. A questão me diz que esse lado aqui vale 20. E tem esse lado aqui que vale 6, mas no nosso triângulo, esse lado aqui são as duas partes. Se só uma parte aqui vale 6, aqui também é 6 e aqui também é 6. De novo, ó, os retângulos são iguais. Então, aqui a base desse retângulo vale 12, que é a soma dos dois lados. E eu tenho aqui que descobrir esse outro lado aqui. Por que que eu tenho que descobrir? Porque eu quero a área do jardim inteiro. E para calcular a área, eu preciso saber dos dois lados, certo? Eu só tenho um dos lados do retângulo, eu tenho que descobrir o outro lado aqui, que representa o outro lado do nosso retângulo. E agora, eu tenho aqui de novo um triângulo retângulo e posso sim usar Pitágoras se eu quiser. O que eu recomendo para você? Verifica se não é um triângulo pitagórico, porque se for, você vai economizar e muito nos cálculos. De novo, ó, nosso triângulo pitagórico, ele tem lados 3, 4 e 5. Aqui você pode colocar os lados desse triângulo. Como é que eu identifico qual é o número que eu vou usar para multiplicar o nosso triângulo pitagórico? Então eu vou aqui, ó, começar por qualquer um dos lados do triângulo. Sempre que você tiver a hipotenusa facilita muito. Por quê? Porque a hipotenusa vai ser um múltiplo de 5. Então o 20 ele é a mesma coisa que 5 vezes 4. Então, ó, se a hipotenusa ela é o 5, eu vou multiplicar todos os lados do meu triângulo retângulo por 4. Vamos aqui para o 12. O 12 ele foi um dos números multiplicado por 4. Para chegar no 12, eu tenho que multiplicar 3 por 4. Então, esse lado aqui é o lado 3 do nosso triângulo pitagórico. Eu já tenho o lado 5, tenho o lado 3 e eu multipliquei todos os lados por 4. Então, esse daqui vai ser o lado multiplicado por 4. 4 vezes 4 dá 16. Então, esse tamanho todo aqui dá 16. Como esse tamanho todo pega dois retângulos, cada lado aqui vale 8. Pronto, já achei todos os lados. Agora é só calcular a área. Como eu tenho 3 retângulos, eu vou pegar a área de um retângulo e multiplicar por 3. Um retângulo desse, ele tem lados 8 e 6. Qual é a área? Opa, corrigindo aqui, 8 e 6. Qual é a área do retângulo? A área do retângulo é base vezes altura, ou seja, 8 vezes 6, que é 50 e... Não, opa, errando aqui o cálculo matemático. 8 vezes 6 é 48. Se a área de um retângulo é 48, a área do jardim inteiro, certo? Que é o que eu quero, é 3 vezes 48. E 3 vezes 48 vai dar quanto? Vamos fazer aqui o cálculo. 48 vezes 3. 3 vezes 8 dá 24, sobe 2. 2 vezes 3. 3 vezes 4 dá 12. 12 mais 2, 14. Então a área é 144 metros quadrados. Resposta, letra C. E o que eu quis mostrar para você nesse vídeo, que se você souber essa regra do triângulo pitagórico, você vai garantir a sua primeira questão de matemática da prova do TJ São Paulo. E além disso, você ainda vai ganhar tempo na resolução dessa questão. Se esse vídeo foi útil para você, se eu te ajudei, então deixa aqui seus comentários. Se você teve alguma dúvida, também deixe seu comentário, que eu quero te ajudar nessa sua jornada até a aprovação. Então, não se esquece de se inscrever no canal. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Até a nossa próxima aula.